Glória a Deus, amém? Deus seja entronizado. Você tem sido sensível e visto o que Deus tem feito na nossa igreja? As bênçãos, a unção que está sobre a nossa igreja? Glória a Deus. Ainda de pé, abra por favor sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Atos 12, verso 25. Depois leremos o verso 13 do capítulo 13 e o capítulo 15, versos 36 ao 40. Assim diz a palavra do Senhor, Atos 12, 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram a Jerusalém, levando consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que com ele estavam chegaram a Perge, na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, eu quero trazer hoje uma reflexão. Eu falava hoje de manhã com o irmão, e se ele não passou por essas etapas dentro do que nós vamos meditar aqui hoje, com certeza ele vai passar. Eu passei por várias, e nós vamos aprendendo na nossa caminhada. Nós temos batido na tecla, nosso pastor tem batido na tecla de uma visão que Deus tem dado para a igreja, onde nós todos somos chamados a sairmos de um estado confortável, entre aspas, e podemos tomar atitudes, podemos fazer a obra do Senhor. E muitas das vezes, quando nós empenhamos a palavra, damos o nosso nome, colocamos o nome ali para o voluntário, junto com o pastor Wesley: pode contar comigo, meu pastor, conta comigo, eu participo das reuniões, eu participo dos eventos. E muitas das vezes, por motivos que nós vamos aprender hoje, muitos ficam na caminhada. Você pode estender essa palavra para a sua área familiar, que muitas das vezes você desiste de determinadas decisões, projetos, planos familiares, quer seja no seu casamento. Muitos dão termo na aliança que foi feita no altar e diante do Senhor. Você pode levar essa palavra para a sua área também profissional. Muitas pessoas que estão já há anos estudando para passar num concurso, ou para um vestibular, ou para um Enem, e pelos motivos que também nós aprenderemos aqui, eles ficam na jornada. Então você pode estender essa palavra para a sua área
sentimental, espiritual, todas. Mas Deus é um Deus que nos dá uma segunda chance. Aleluia. Deus é um Deus que nos dá uma segunda chance. Aqui, meus irmãos, nós lemos alguns versos e vimos um discípulo chamado João Marcos. Esse irmão, João, o nome João era no hebraico e Marcos, o nome dele, romano. E João em espanhol é Juan. É um nome muito comum. Tem até um filho que chama, por incrível que pareça, João Marcos, né? Ele vai achar que a palavra é para ele. Vai achar que a palavra é para ele. É para todos nós. Na Grã-Bretanha, João é Ian. Na Escandinávia, Jean. Alemanha, Johan. Na França, Jean. Jean é João em francês. Na Itália, Giovanni. Interessante. Na Eslováquia, Ivan. Em inglês, John. E em hebraico, Yeuanã, ou Jeuanã, que significa Deus lhe é favorável, Deus lhe dispensa graça, ou Deus lhe é misericordioso. E Marcos, o nome romano desse discípulo, vem do latim Marcus com U, que significa guerreiro, martelo grande. E esse irmão, João Marcos, era primo de Barnabé. Isso você pode conferir lá depois em Colossenses 4:10. E ele também era filho da irmã Maria, daquela mesma lá de Atos capítulo 12, quando Pedro estava preso por 4 quaternos soldados. A igreja estava reunida na casa da irmã Maria, e nós aprendemos que se a igreja estava reunida na casa da irmã Maria, é porque era uma casa grande, é uma família rica, possivelmente. Tinha uma criada chamada Rode. Então, possivelmente era uma família bem financeiramente. E Maria era mãe, essa Maria era mãe de João Marcos. Esse irmão foi um homem que teve um dos raros privilégios da vida. Um dos raros privilégios da vida, uma segunda chance. Por que uma segunda chance, pastor? Ora, é imperioso nós destacarmos que João Marcos fez um planejamento junto com Paulo e Barnabé. E você imagina, pastor, quando o senhor estava convidando aqui a gente para Israel, João Marcos falou: quem convida paga, né? Eu estou dentro. Eu vou. Mas para fazer uma viagem missionária como essa que eles iriam fazer, eles tiveram que fazer muito planejamento. Aí você imagina as expectativas de Paulo, Barnabé, incluindo agora João, incluindo agora o irmão Marcos. Você vai e você vai chegar em determinado local, você deve ser recebido dessa forma, porque ele era jovem, não tinha experiências. Você pode passar por isso, você pode passar por aquilo, você deve falar assim, você deve agir dessa forma. Mas não se preocupe, Deus é conosco, o Senhor é conosco, porque Jesus falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século e mais. João Marcos, na oração sacerdotal, Jesus falou: eu vou para Deus, eu vou para os céus, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. E esse Consolador já nos capacitou, já capacitou os apóstolos lá em Atos capítulo 2, já temos o Espírito Santo. Não vai ser fácil, mas você vai vencer. Você vai ver quão grandiosa é a obra do Senhor, e quão maravilhoso é você ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eles podem ter planejado tudo isso, só que João Marcos, em determinado momento, ele tomou uma decisão. Ele gerou expectativa no coração daqueles homens. Ele gerou expectativa no coração daqueles líderes. Mas de repente ele vira para Paulo, vira para Barnabé
fala assim: eu vou voltar para Jerusalém, eu vou desistir da caminhada, eu não vou continuar. Em Antioquia, e vocês sabem o que aconteceu em Antioquia, ele teve a oportunidade de experimentar em Antioquia, onde os irmãos, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Ele teve a oportunidade de chegar e fazer a obra com esses dois homens de Deus, mas ele volta. Só que João Marcos, ele aproveitou bem a sua segunda chance. E nós hoje, quando a gente pega biografias, a gente gosta de muitas das vezes ver biografias de pessoas que muitas das vezes se deram mal na caminhada, mas imediatamente se deram bem, como a biografia de Steve Jobs. Quem não conhece? Produziu o Apple Macintosh, e aí ele, quando estava na Apple, ele tenta dar um golpe contra o seu chefe, aí ele é o quê? Demitido, volta a estaca zero. Mas aí quando ele retorna para a Apple, ele foi a pessoa que conduziu a ascensão do iPod, do iPhone, do iPad, que hoje o mundo praticamente não vive sem esses instrumentos. E falar então de Henry Ford, muito novo ele foi trabalhar numa das empresas de Thomas Edison, e ali, com 25 anos, nos intervalos que ele tinha do almoço, ele começa a fabricar peças para construir motores a combustão. A visão dele, que ele tinha, até que com 39 anos de idade ele constrói e fabrica o modelo A. Ele começa a ter uma visão da linha de produção, a linha de montagem. E ali ele chega a construir no modelo A 6 carros por dia. Mas não estava tudo andando como ele tinha planejado. Com 45 anos de idade, ele tem uma nova ideia e constrói o modelo T. Ali na visão da linha de montagem, é um sucesso. E ele passa, com 65 anos agora já, a ter 200 mil funcionários. De 6 carros por dia do modelo A, agora ele constrói 6 mil carros por dia. E passa a ser um dos maiores empresários da época, por causa de um fracasso. A gente muitas das vezes, a gente gosta de ver essas biografias assim de pessoas que por um motivo ou outro se deram mal na caminhada, mas aí aconteceu algo que os colocou no caminho correto. E João Marcos, esse irmão, ele teve as mesmas oportunidades, e ele desiste, ele retrocede, ele volta para Jerusalém. Você imagina, irmão, ele poderia ter colocado no seu currículo e levado no seu currículo a experiência de fazer obra com Paulo e Barnabé. Não é qualquer irmão não, era o maior dos apóstolos. Ele poderia ter tido uma experiência ministerial ímpar, mas ele chega naqueles homens e quebra toda a expectativa do coração deles, todos os planejamentos, todos os propósitos. Ele fala assim: eu vou voltar para casa, vou desistir. Ele volta para Jerusalém, para a casa da sua mãe Maria. Ele desiste do propósito. Naquele momento ele perde o alvo. O alvo era o quê? Evangelizar, levar a palavra de Deus com aqueles dois homens de Deus. Ele perde o alvo. Nesse momento o seu chamado não era mais o foco.
aquela chama que ardia no coração dele, aquela expectativa de fazer a obra. Agora não é mais o foco, ele não prioriza mais o seu chamado, nem a comunhão com aqueles irmãos foi suficiente. Porque muitas das vezes a gente se sente fraco na caminhada, muitas das vezes a gente pensa em desistir da caminhada, muitas das vezes a gente se sente daquela forma que nem Bíblia a gente consegue ler, orar muito menos. Mas aí você vem para a igreja, você participa de um louvor abençoado como o nosso, você ouve uma palavra de um homem de Deus, um irmão chega e pega na sua mão, a nossa equipe de voluntários te recebe com alegria, e você vê aquela chama sendo cada vez mais aumentada, e você vai embora aquecido e fala: não vou desistir. E aqui com João Marcos, nem a comunhão com aqueles irmãos. Paulo, irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, nem a presença do apóstolo Paulo, talvez, e nem a experiência que ele passou, de Barnabé, os testemunhos, o brilho nos olhos, o amor para com as almas, nem isso foi suficiente. Ele toma a decisão de voltar atrás. Ele desiste. Literalmente ele desiste. Ele retrocede. Ele quebra a palavra empenhada. E aqui eu coloquei 3 asteriscos, porque quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo por um momento me tocou, eu parei e coloquei aqui em negrito: fala para a igreja que muitos que estão aqui na igreja hoje estão dessa mesma forma. Muitos que estão aqui voltaram, desistiram, abandonaram. Muitos que estão aqui ou já o fizeram ou estão pensando em fazê-lo. Alerte-os. Alerte-os para que não o façam. E se já fizeram, alerte-os, porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Aleluia. Foi nessa viagem, irmãos, que Paulo foi apedrejado, quase morto. As pessoas pensavam que ele tinha sido morto. Você pode conferir lá em Atos 14, 19. Talvez João Marcos, pela sua inexperiência, deve ter visto os testemunhos e falar assim: acho que é muito pesado para mim o jugo. Acho que essa cruz é muito pesada para eu carregar, a despeito da minha idade, da minha falta de experiência. E essa atitude que ele teve, a atitude que ele teve de desistir, foi responsável, preste atenção, em Atos 15, 39, foi responsável pela briga e separação de 2 grandes líderes da igreja. Uma simples desistência, entre aspas, uma simples desistência. Ele não tinha conhecimento e noção do que tinha sido gerado, a expectativa que tinha sido gerada no coração de Paulo, muito menos de Barnabé. E no verso 39 do capítulo 15, a palavra fala: e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Isso aqui já é a segunda chance. Ele foi o responsável, porque quando ele toma a decisão de agora tentar de novo, Paulo falou assim: não quero mais não, no meu time não. Esse aí não. Esse eu não quero no meu time. E aqui eu trago ensinamentos dos motivos pelos quais podem ter levado João Marcos, ou Marcos,
a desistir da caminhada. Muitas das vezes nós também o temos. O primeiro motivo que pode ter levado Marcos a desistir da caminhada é o receio do novo. O receio do novo. Sempre que somos levados a enfrentar mudanças em nossas vidas, sempre que vai acontecer uma mudança na nossa vida, nós somos tomados por temores, dúvidas, talvez até medo do que virá, do que vai acontecer. Eu me lembro quando eu pedia para Deus para passar no concurso público. Eu orava, fazia campanha, morando na cidade de Anápolis, com uma vida estável na aeronáutica, 22 anos de carreira, com um projeto. E aí quando aconteceu de eu receber a convocação, você recebe a convocação para você apresentar a documentação naquele concurso que você sonhava. E aí você traz aqui em Brasília a documentação, dá entrada na documentação, nos exames, e aí fala só aguardar agora a nomeação. E aí eu voltei para casa. Eu perdi uma noite de sono. E falava assim, meu Deus, eu orei tanto por isso, e agora aconteceu. Mas eu vou ter que mudar de cidade, vou ter que mudar meus filhos de escola, vou ter que procurar aluguel. Como será, Deus? Como será? Será que eu estou tomando a decisão correta? Será que é isso que o Senhor tem mesmo para mim? Mas aí vem o Espírito Santo e começa a te confortar, a te consolar. E você começa a confiar em Deus. O receio das coisas novas faz com que muitas pessoas tema aquilo que ele não consegue enxergar, palpar, ver no futuro. Isso acontece porque nós gostamos de ter segurança, domínio das situações. O ser humano é assim. Tudo que foge do domínio da gente, que aparentemente não demonstra uma segurança, a gente teme. A gente tem receio do novo. Na administração, que não é a minha seara, mas me permitam os formatos nessa seara, diz que o ser humano naturalmente resiste à mudança. O ser humano naturalmente ele resiste a toda e qualquer mudança. Se você está no seu trabalho, de repente chega a notícia, vai mudar o chefe, você resiste. Muitas das vezes você ora porque aquele chefe atual é um chefe que não soma, é um chefe que utiliza o cajado de uma maneira errônea, e aí você ora para Deus tirar, aí Deus tira e vem a mudança do chefe, você resiste. Muitas das vezes as mudanças que estão acontecendo aqui na igreja, você por não entender, você por não compreender, o receio do novo faz com que você talvez pense em desistir. Na sua casa, no seu casamento, todas as áreas, o receio do novo faz com que as pessoas temam, faz com que as pessoas tenham dúvidas, e muitos têm desistido por isso. João Marcos pode ter sentido isso, mas eu tenho uma notícia para você. Deus quer que nós confiemos nele, independente do que acontecerá no futuro. Em Gênesis 12:1, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Meu irmão, coisa pior do que essa? Sair da sua casa, do meio da sua parentela, da casa de seu pai. Beleza, para onde que eu vou, Deus? Para onde que eu vou? Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você não sabe onde é. Só creia, só acredite, tenha fé. E Abraão teve fé.
Em Deus, você não precisa ter receio do novo, porque Ele é aquele que te sustenta. Se Deus falar, Ele vai te sustentar. Não precisa ter receio do novo. Se você está no seu coração com receio do novo, no nome de Jesus, tire todo o receio do novo, porque Deus vai te sustentar. Afinal, Ele não é o Yahvé Jireh, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Afinal, Ele não é o Yahvé Shammah, o Senhor não está aqui. E se Ele está aqui, Ele vai te acompanhar. Se Deus falar, meu irmão, vá, não desista. Não desista, não tenha receio do novo. Continue na caminhada. Outro motivo que pode ter acontecido com João Marcos e feito aquele irmão desistir: expectativas frustradas. Muitas pessoas desistem porque as suas expectativas são frustradas. Uma das principais causas da dor emocional é a decepção. A decepção pode levar uma pessoa a um estado de inconformismo tão grande que ela pode passar anos da sua vida obcecada em encontrar razões pelas quais foi traída em seus sentimentos mais sinceros. Mas às vezes a pessoa coloca todas as suas expectativas naquele projeto, naquele relacionamento, naquela situação, e aí se frustra, ela se decepciona. O resultado não é de imediato aquilo que ela esperava, e ela desiste. Ela toma outros caminhos. Ela não continua na jornada, mesmo sendo Deus falando, mesmo sendo direcionada por homens de Deus, como aconteceu com João Marcos. Talvez as expectativas dele tivessem sido frustradas. Olha, eu pensei, né? Eu me lembro de uma vez que foi feito um desafio na igreja que eu congregava. Vamos orar todos os dias, de 4 às 6 da manhã na igreja, para a gente poder iniciar um culto de libertação. Todos os dias, de 4 às 6 da manhã. O pastor falou. E aí umas 40 pessoas, era uma igreja de 1000 membros, umas 40 pessoas. Começamos. Eu me lembro que tinha um jovem que bateu a mão assim, esfregou e falou: vamos expulsar demônio. A expectativa dele era essa, só expulsar demônio. Seria, o resultado seria. Mas só que antes da gente começar os cultos, antes de iniciar o projeto, foi oração. Então as expectativas da maioria foi frustrada e começou a abandonar a oração de 4 às 6 da manhã na igreja. Começou a abandonar. E devagarzinho foi diminuindo. Restaram quanto? O dízimo. Dos 40 restamos 4. A expectativa das pessoas foram frustradas. As pessoas decepcionadas ficam buscando explicações, e as respostas que a maioria delas chega é de que a culpa é da própria pessoa. Em relação à frustração nos relacionamentos, a pessoa que se decepciona num relacionamento, ela começa a buscar respostas, e as respostas, muitas das vezes, que chegam à sua mente é de que a culpa é totalmente dela, e isso faz com que ela se envolva que ela começa a se achar culpada. A sua expectativa foi totalmente frustrada, e se acha a pior pessoa do mundo. Pode ser até uma pessoa bonita, mas começa a se achar feia, não tem mais vontade de se arrumar,
E muitos são levados até ao suicídio. E aí você vê nos dias de hoje jovens lindos, porque a geração de hoje é muito bonita, irmão. A geração de hoje é bonita. A geração dos jovens hoje é muito bonita. Os filhos nascem tudo bonito. Na época que eu era criança, bonito era só rico, que a pele era diferente, era bem cuidado o rico. Minha geração, não, minha geração era tudo feio. A gente era feio, a geração feia. Hoje é tudo bonito. Hoje nasce mais pessoas bonitas do que pessoas feias. Na minha época era mais feio do que bonito. A geração hoje é bonita. E aí você vê jovens lindos, frustrados porque as suas expectativas não foram aquilo que ele esperava e se decepcionam, desistem da caminhada e muitas das vezes desistem da vida, da própria vida, e tiram a vida muito cedo. Muito cedo. Pessoas desiludidas. Assim como essa geração é muito bonita, jovens bonitos, mas não tem a mesma firmeza que nós tínhamos. Nós éramos acostumados a passar, tudo era difícil na nossa vida, tudo era muito difícil. Jovens, a gente não tinha celular não, smartphone não tínhamos, internet, não tínhamos isso não. Era tudo muito diferente. Então para a gente se desiludir era muito mais difícil. Acontecia suicídio na minha época de jovem, eu me lembro que acontecia assim, um caso ou outro, só homem. Em relação a namoros, era muito raro, mas só homem, por uma desilusão. Mulher, não tinha isso não, mulher se matando. E aí as pessoas têm as suas expectativas frustradas, porque coloca toda a sua carga emotiva, toda a sua carga emotiva naquela pessoa, na outra pessoa. Talvez pela inexperiência. E aí o resultado não é o que ela esperava, e ela desiste. E pior é quando desiste da vida. Marcos, talvez tenha tido sua expectativa frustrada. Quando ele começou a viagem, não é isso que eu queria não, vou voltar para casa. Mas eu tenho uma notícia para você no nome de Jesus: Deus jamais vai te frustrar. Eu vou repetir assim com letras garrafais: Deus jamais vai te frustrar. Olha o que diz Isaías 55, 8 e 9. Coloca para mim, por favor. Depois do Salmo 9. Mídia. Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quem fala isso aqui, quem fala isso aqui, tem autoridade para falar. É Deus falando. Ele nunca vai te frustrar, mesmo que você não entenda, e mesmo que diante dos seus olhos as suas expectativas não sejam aquilo que você esperava, não desista. Deus não vai te frustrar. Salmo 9. Mídia, Salmo 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam.
Deus jamais vai te frustrar. Aleluia! Em Deus, as suas expectativas jamais serão frustradas. Olha! O homem pode fazê-lo, o seu marido pode fazê-lo, a sua esposa pode fazê-lo, o seu chefe pode fazê-lo, mas Deus jamais vai te frustrar. A terceira coisa que pode ter levado João Marcos a desistir é a inconsistência no propósito. A inconsistência no propósito. E essa palavrinha propósito, é uma das palavras mais faladas hoje. É uma das palavras mais faladas hoje. Propósito. E muitas das pregações, elas afunilam para isso. De autoajuda. É a linha que tem sido pregada por aí afora. É para fazer as pessoas só no propósito. E é algo que está diretamente relacionado a um objetivo, a uma meta, a um alvo. Agora teve uma coisa muito interessante que eu vi aqui, isso aqui me chamou a atenção. E segundo pesquisa no hospital John Hopkins, lá em Baltimore, nos Estados Unidos, presta atenção nisso. Segundo pesquisas realizadas nesse hospital John Hopkins, lá em Baltimore, as pessoas que têm propósito na vida, vivem mais do que as pessoas que cuidam da sua saúde. Olha, isso aqui me chamou a atenção. As pessoas que têm propósito na vida vivem mais do que as pessoas que cuidam da saúde. Então imagina você cuidando da sua saúde e tendo propósito na vida. Cuidando da saúde e tendo propósito na vida, o resultado é o quê? Uma longevidade enorme para você. Propósito, meu irmão, é você chegar a um destino anteriormente projetado, mas você escolhendo bem os caminhos. Porque não adianta você estabelecer um propósito e não filtrar os caminhos, porque as propostas malignas chegarão para você e muitas das vezes farão com que você tenha que tomar atalhos errados para chegar àquele propósito. Então você nunca deve negligenciar os princípios basilares da palavra do Senhor para alcançar seu propósito. Promoção no trabalho, faça o correto. Seja um excelente profissional, chegue cedo, porque há pessoas que oram para Deus poder abrir a porta do trabalho. Deus abre a porta do trabalho, mas só chega atrasado, murmura do salário, é motivo de intriga no ambiente do trabalho. Seja um profissional exemplar. Faça não esperando reconhecimento, simplesmente faça. Quando a missão te for dada, cumpra a missão com alegria, e a palavra de Deus fala, faça como se fizesse para o Senhor. Quando surgir a vaga, quem vai ser honrado? Você. O propósito é chegar a um destino projetado, escolhendo bem os caminhos. E esses caminhos, você tem que entender que a rapidez, muitas das vezes, não é o melhor caminho. O tempo de Deus, o Kairos de Deus, é que fará com que você chegue com segurança e verdadeiramente você cumpra o seu desígnio para alcançar o propósito pré-determinado. Talvez João Marcos tenha sido inconstante no propósito. Eu acho que eu vou entrar nesse caminho com Paulo, com Barnabé, e o resultado vai ser X. Mas quando ele chega no início da caminhada, ele não cumpre aquele propósito. Ele não dá prosseguimento àquele propósito. Nós vamos precisar aqui na igreja, irmãos,
de pessoas que sejam constantes no seu propósito. Nós precisamos, a caminhada cristã é assim. De manhã a gente não pegou um carnê para poder sermos, nossa, que privilégio. Que privilégio. Às vezes nós somos muito imediatistas, a palavra de Deus é muito clara. Fala assim: se a nossa esperança em Cristo, Coríntios, se limitar tão somente às coisas dessa vida, somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Que privilégio nós participarmos da construção de uma igreja. Que privilégio. Que privilégio. Se eu fiz o propósito, eu tenho que ser consistente no meu propósito. Se eu empenhar a minha palavra, eu tenho que cumprir. Mateus capítulo 5, verso 37. O que a palavra fala? Seja, porém, a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, muitas das vezes é melhor você falar não do que você falar sim e não cumprir. Eclesiastes 5, projeta aí por favor, mídia. Verso 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Nós temos que ser consistentes no propósito. João Marcos, nesse momento, pode ter sido inconsistente no seu propósito. Deus quer que você seja constante nas suas decisões, que não desista em meio aos obstáculos da jornada, porque eles vão surgir. Quer uma profecia sobre a sua vida? Algumas pessoas se ofendem quando eu falo isso. Ah, pastor, profecia é só coisa boa. Quer uma profecia sobre a sua vida? Vou trazer as palavras de Jesus sobre a mim e sobre a sua. Estou contigo nessa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você já parou para pensar sobre essa profecia de Jesus? Que coisa tremenda. Ele poderia ter falado: no mundo você não vai ter aflição, porque eu venci o mundo. No mundo você não vai ter aflição, porque eu venci o mundo, eu venci o diabo, eu venci a carne, eu venci a morte. Mas ele fala: no mundo você vai ter aflição. Ele está querendo dizer que no mundo, na nossa caminhada, no nosso propósito, na nossa jornada, nós vamos ter obstáculos, mas nós não podemos desistir diante deles. Aleluia. Não seja inconsistente no propósito. E outra característica que João Marcos deve ter tido, que o fez existir, é a falta de experiência com Deus. A falta de experiência com Deus. Experiência significa o conhecimento, o aprendizado obtido através da prática ou da vivência. É você ser provado e aprovado. Não é algo externo, mas interno. É algo que você vai conquistando internamente. É algo que você vai conquistando internamente. Muitas das vezes as pessoas não veem, porque essa experiência, o nível varia de pessoa para pessoa. Não tem um padrão pré-estabelecido, mas tem um referencial, que é a Bíblia. A experiência que eu tenho, ela pode ser suficiente para me dar um alicerce diante de uma jornada. E talvez o nível de experiência que outro irmão tenha não seja suficiente para a mesma jornada. O nível suficiente de experiência é aquele que te faz ser servo. É quando você consegue falar sim para Deus, a despeito da situação que você atravessa.
É quando você mesmo não entendendo nada, é quando você mesmo não compreendendo, tendo as suas expectativas frustradas, muitas das vezes, é mesmo você com receio do novo, é mesmo você pensando em desistir, é você falar para Deus e falar assim: eu não vou desistir, eu não vou desistir. Sabe por quê, Jesus? Porque eu continuo te amando. O Marcos perdeu a oportunidade de ter uma experiência ímpar com aqueles homens de Deus. E Deus hoje está te chamando para ter experiência com Ele. Você que nos visita, às vezes não queria nem vir. Talvez tivesse até outros convites, mas Deus te chama hoje para ter experiência com Ele. Deus te chama hoje para tomar um passo de fé com Ele. E a Bíblia, meus irmãos, não fala da missão que Barnabé e João Marcos seguiram. Eles brigam, Barnabé e Paulo brigam. Paulo segue com Silas, Barnabé segue com João Marcos. A Bíblia não fala sobre a jornada, sobre a missão deles, mas com certeza Deus fez algo muito especial na vida deles, em especial na vida de João Marcos. Paulo naquela ocasião, naquela altura, não acreditou na disposição de João Marcos, porque ele tinha desistido, mas agora ele estava lá para uma nova jornada, para uma segunda chance. Barnabé, que era da sua família, apostou nele, mas Paulo não. Paulo falou: não, você já desistiu. Você já desistiu, não confio em você. Mas Barnabé dá uma segunda chance para ele. E nós temos falado bastante disso. O que Barnabé fez com João Marcos? Amou. Barnabé amou a João Marcos. E essa briga que eles tiveram foi em 46 anos depois de Cristo. Mas em 60 depois de Cristo, na jornada que João Marcos e Barnabé fizeram, algo grandioso aconteceu. A imagem de João Marcos começou a mudar para Paulo. A imagem mudou, tanto que agora, em Atos capítulo 28, verso 16, Paulo está numa prisão domiciliar em Roma. E aí ele escreve e declara, ele escreve a epístola aos Colossenses. Projeta, por favor, Colossenses 4:10. Agora Paulo, anos depois, ele escreve aos Colossenses: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, esse mesmo, João Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são únicos. Está falando aqui de João Marcos. João Marcos, Barnabé, Jesus, conhecido pelo justo, são únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o quê? O meu lenitivo. Eles têm sido o meu lenitivo. A visão de Paulo começa a mudar. Em Filemon, verso 24, Paulo chama João Marcos de meu colaborador, meu cooperador. Projeta para mim, por favor, 2 Timóteo 4:11. Paulo agora, durante um árduo encarceramento em Roma, escrevendo a epístola a Timóteo. 2 Timóteo: somente Lucas está comigo, toma-o contigo, toma contigo Marcos, esse mesmo João Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. O mesmo que tinha desistido, o mesmo que quando resolveu voltar, Paulo falou: não quero esse homem comigo, não quero. Barnabé brigou por ele, então você segue com ele, eu não quero seguir com ele, não confio nele. Agora Paulo já tem uma visão totalmente mudada, porque Deus deu uma segunda chance.
João Marcos não desperdiçou a segunda chance, e a visão foi totalmente mudada em relação a Paulo. O homem que havia desistido, que foi visto como não confiável por Paulo, agora é tão útil para a obra, tão útil para o serviço cristão, que o maior dos apóstolos não pode mais seguir em frente sem ele. O maior dos apóstolos agora não se vê mais sem a presença de João Marcos. João Marcos também teve oportunidade agora, quando ele aproveita a sua oportunidade, a sua segunda chance, e agora ele trabalha com Pedro, ao ponto de Pedro, lá em 1 Pedro 5,13, o chamá-lo de meu filho. João Marcos, agora um homem já com experiências, com a vida já transformada, porque aproveitou a segunda chance que Deus deu. Agora ele, através da entrevista com Pedro, ele escreve o segundo evangelho, o evangelho de Marcos. Aleluia. E passa a ser um referencial para todos os escritores da época, inclusive para Paulo. O que aconteceu com João Marcos? O que aconteceu com ele? Ele desiste, volta para casa da mãe, para Jerusalém. Agora se dispõe. O que aconteceu com ele? João Marcos entendeu o amor que estava sobre a vida de Barnabé. Quando aposta e dá uma segunda chance, sendo instrumento de Deus, ele entende o amor. Você vai entender muito aqui isso, irmãos, que nós temos batido na tecla para amar mais. Batido na tecla para amar mais. Quando você pensar em desistir, e você vir um homem de Deus ou uma mulher de Deus sendo instrumento de Deus, te amando em Cristo Jesus, você vai compreender e a sua vida vai ser transformada através do amor de pessoas aqui. A sua vida vai ser transformada através do amor de pessoas aqui. A sua vida vai ser transformada através do amor de pessoas neste lugar. Aleluia! João Marcos, quando ele entende o amor de Barnabé, ele fala sim para o seu chamado. Agora ele entende, eu tenho um chamado. Eu não entendi antes, mas eu tenho um chamado. Eu vou exercer o meu chamado. Ele fala sim para a obra. Ele não quer mais ficar na casa da mãe, ele não quer mais ficar no banco, ele não quer mais ficar sentado. Ele fala sim para a obra, ele fala sim para Jesus Cristo. Ele fala, eis-me aqui, usa-me a mim. Quando isso acontece com ele, ele não teve mais, agora na sua segunda chance, ele não teve mais receio do novo. As suas expectativas não foram mais frustradas, pelo contrário, agora as suas expectativas são concretizadas. Ele não é mais inconsistente no propósito, agora ele é consistente naquilo que ele prometeu. Um homem que não tinha experiência com Deus, agora passa a ter experiência com Deus. Esse é um exemplo de uma pessoa que aproveitou a sua segunda chance.